E se eu te dissesse que a saudade que realmente marca um homem não nasce do que você fala, mas justamente daquilo que você escolhe calar? Que o que fica dentro dele mesmo, depois que você vai embora, não é a sua presença constante, suas mensagens ou sua disponibilidade, mas sim aqueles gestos tão pequenos e tão genuínos que parecem desaparecer no ar, mas tocam fundo, como uma lembrança que ele não sabe explicar, mas que insiste em voltar. Já percebeu como tem mulheres que se desdobram, que se doam inteiras, que fazem tudo, e mesmo assim, vivem mendigando atenção, enquanto outras, com uma simples troca de olhar ou um silêncio bem colocado, parecem marcar a alma de um homem para sempre. Eu lembro de uma aluna, a Júlia. Ela dizia: eu sempre fui de fazer tudo por eles e acabava sempre sozinha. Até que um dia ela parou, não de amar, mas de se apagar. E foi quando ela se tornou inesquecível. Porque o que desperta a saudade verdadeira não está no corpo, nem no joguinho. Está em algo muito mais antigo, quase instintivo. Uma força silenciosa que vem de dentro, que o outro sente antes mesmo de entender. O que você chama de azar no amor, talvez seja só um padrão que seu inconsciente repete sem perceber. Como dizia Jung, aquilo que a gente não cura dentro, a vida repete lá fora. Inclusive no amor. Tem muita mulher tentando controlar um relacionamento, achando que é sobre fazer a coisa certa, dizer a frase certa, mandar a mensagem na hora certa, quando na verdade ela só está sendo conduzida pelas próprias feridas, feridas antigas, lá de trás. E por mais que ela tente parecer segura, o outro sente. Um homem pode não saber explicar, mas ele percebe quando tem algo fora do lugar. Ele se retrai, se protege, se afasta. Enquanto isso, uma mulher que já olhou de frente para suas dores, que já se encontrou com a própria verdade. Essa mulher não precisa dizer muito. Ela toca sem encostar. Fica mesmo quando vai embora. Porque quando ela age em sintonia com quem ela é de verdade, ela ecoa. E o eco é mais profundo que qualquer grito. Não é o que ela mostra que atrai, é o que ela guarda. É o momento em que ela escolhe se retirar. É o espaço que ela deixa. E nesse espaço, nasce a saudade. Você já pensou que fazer um homem sentir sua falta não tem a ver com o quanto você aparece, mas com a forma como você desaparece? Tem um tipo de ausência que fala mais alto do que qualquer presença física. Uma amiga minha, a Camila, terminou um namoro em silêncio. Sem drama, sem briga. Ela só foi, mas deixou tanto dela ali, que mesmo depois de meses, ele ainda procurava por sinais dela nos lugares onde ela costumava estar. Tem mulher que não precisa correr atrás, porque ela já ficou. Ficou onde importa, no pensamento, no afeto, no desejo. E isso não tem nada a ver com frieza ou desinteresse. Tem a ver com intensidade dosada, com mistério verdadeiro, com aquela sensação de quero mais, mas nunca tudo. Porque o desejo não nasce do excesso. Ele nasce da escassez certa, na medida certa. Jung chamaria isso de uma energia arquetípica. Um tipo de força que não se ensina, não se finge, se desperta. E só desperta quando você mergulha fundo em quem você é. Quando você para de tentar ser a mulher ideal e começa a ser você, de verdade, com todas as suas cicatrizes, sua história, suas escolhas. Mas olha, isso não é um truque. Não é algo que se ensaia, porque o inconsciente sente o que é falso. E homem também. Ele pode até não entender o motivo, mas algo nele se afasta quando sente falsidade. E se aproxima, quase sem querer, quando sente verdade. É aí que o jogo muda. Quando você deixa de se moldar para caber. Quando você para de pedir permissão para ser amada. E simplesmente é uma mulher inteira. E é nesse momento que ele se perde de vez. Porque ele já não sabe onde você começa
nem quando você vai voltar. E mesmo que não volte, você já ficou dentro dele, como uma lembrança que não se pode tocar, mas também não se consegue esquecer. Então não, esse vídeo não é só sobre atitudes, é sobre identidade, é sobre mergulho, é sobre o que existe por trás de cada palavra, de cada gesto, de cada ausência. É um espelho, um convite para você olhar para si mesma, não para conquistar alguém, mas para entender por que ainda precisa disso, para se sentir amada. E é aí que a verdadeira transformação começa. E talvez quando você terminar esse mergulho, descubra que não é só sobre fazer alguém sentir sua falta, mas sobre, pela primeira vez, preencher a sua própria. Aquela falta que você carrega há anos e tentou esconder de tantos jeitos, se doando demais, se calando demais, tentando ser o que esperavam de você. Mas para entender isso, você precisa ficar aqui, com você mesma, porque cada atitude que a gente vai revelar agora não é uma fórmula mágica, é uma chave. E nenhuma chave abre porta alguma se você não estiver disposta a entrar. Você já reparou como certos gestos, mesmo os mais sutis, permanecem vivos na memória? Como um toque leve, uma expressão inesperada ou um silêncio profundo podem ficar gravados na mente de alguém, mesmo quando o tempo tenta apagar. O que muita gente não sabe é que a mente masculina, ao contrário do que dizem por aí, não responde só a coisas óbvias, diretas, visuais. Ela se move por símbolos, por imagens que tocam um lugar mais fundo, mais antigo. Lugares onde palavras não chegam. E quando uma mulher aprende a acessar esse lugar, ela não conquista. Ela permanece. Ela vira um eco, uma presença que insiste em voltar, mesmo quando já foi embora. Não é manipulação. É presença com alma. É saber a hora de sorrir, de calar, de desaparecer e depois ressurgir como se nunca tivesse ido, mas com algo diferente no olhar. Uma mulher que desperta esse tipo de lembrança entra no inconsciente dele, sem precisar forçar nada. Porque ali dentro, em algum lugar, existe uma imagem, o feminino idealizado. Aquilo que Jung dizia ser uma construção arquetípica que vive em cada homem, mesmo que ele nunca tenha se dado conta. E essa imagem não é feita de perfeições. Ela não é uma mulher certinha, previsível, perfeita em tudo. Pelo contrário, ela é cheia de contraste, é intensidade, é mistério, é contradição. E por isso, provoca saudade. Porque o que marca um homem de verdade não é o que ele consegue explicar, é o que ele sente e não sabe nomear. São aquelas atitudes que tocam onde ele nem sabia que havia espaço para ser tocado. Lugares antigos, feridas mal resolvidas, desejos que ele nunca teve coragem de confessar nem para ele mesmo. Quando uma mulher entende essa linguagem, que é simbólica, silenciosa, emocional, ela se torna inesquecível, porque existe algo ainda mais poderoso do que estar presente o tempo todo. Saber sair, saber deixar espaço. O espaço entre uma mensagem e outra, entre um toque e a ausência dele, entre um encontro e o próximo. É ali que a saudade nasce. É ali que a mente dele começa a te procurar. Jung dizia que o inconsciente precisa de silêncio para transformar a experiência em significado. E é por isso que uma mulher que compreende o valor do vazio não some por orgulho. Ela se afasta por sabedoria, porque ela sabe que o desejo precisa de espaço para respirar. Homens não sentem falta da constância. Eles sentem falta daquilo que de repente escapa, daquilo que tira do eixo, que quebra o fluxo comum, que desvia o caminho. É nesse desvio que nasce a memória, aquela que ele não vai saber explicar, mas que vai voltar cada vez que ouvir seu nome ou lembrar do seu jeito de olhar. Pode ser um não, dito com doçura, um toque inesperado, um gesto de liberdade que quebra o controle.
Tudo isso fica, como se fosse uma tatuagem invisível na alma. E agora, você precisa entender uma coisa essencial. A saudade não nasce só do que foi bom. Ela nasce do que foi real, do que tocou, confrontou, despertou algo lá dentro. Homens sentem falta daquela mulher que, mesmo sem fazer esforço, obrigou ele a se ver como nunca tinha feito antes. Que com um gesto ou uma palavra simples, trouxe luz para cantos que ele sempre manteve na sombra. Porque, no fim das contas, o que realmente marca não é quem agrada, é quem transforma. Existe uma força quase mística em uma mulher que sabe estar sozinha. E ainda assim, não carrega solidão no olhar. Isso desestabiliza. Porque o inconsciente masculino, acostumado a ser o centro de tudo, perde o controle diante de uma presença que não precisa dele para existir. E é exatamente aí que o desejo começa. A saudade nasce no exato momento em que ele percebe: ela não está tentando me prender. Ela apenas passa inteira. E tudo que passa sem se apegar deixa rastro. Um rastro mais fundo do que qualquer pedido de permanência. O feminino que irradia independência emocional não é o que se afasta por medo, é o que se basta com verdade. Que dança com a própria solidão, como quem dança com uma velha aliada. Jung falava da individuação como o processo de integração do ser. E há um brilho em quem percorre esse caminho. Aliás, se isso tudo está fazendo sentido para você, tem um presente especial na descrição. Algo que pode ser o primeiro passo para sair do ciclo de se doar demais, se perder de si e, finalmente, se enxergar com clareza. Vale a pena abrir esse link. Pode mudar mais do que você imagina. E poucos gestos provocam tanto um homem quanto perceber que você já está nesse processo. Ele se sente pequeno, mas fascinado, porque a sua luz, calma, silenciosa, revela nele o que ele ainda não quis ver. E onde há confronto, há marca, só que nem tudo que marca é dito. Às vezes, o que mais permanece é aquilo que você soube não mostrar. A mulher que guarda mistério sem fazer alarde deixa uma presença que não se desfaz. Ela não se explica, ela apenas é. E isso mexe profundamente com a mente masculina. A sensação de que há algo ali que ele ainda não entendeu. O desconhecido, quando é vivo, vira vício. E não dá para esquecer o que não se compreendeu por completo. Porque o que realmente desperta saudade não é o esforço de ser perfeita, é a coragem de ser inteira, com todas as suas nuances e paradoxos, ser doce e firme, generosa e seletiva, afetuosa, mas livre. Cada uma dessas contradições carrega uma verdade que não precisa ser justificada. O inconsciente percebe, porque no fundo, todos nós desejamos aquilo que nos desafia sem violência, o que nos acolhe sem se anular. Isso é raro demais. E a mulher que deixa saudade é exatamente essa. Aquela que faz o homem sentir que perdeu algo que talvez nunca tenha tido por completo. Que havia ali um universo, e ele só encostou na superfície. É essa dúvida silenciosa, essa sensação que ele não consegue nomear, que faz com que ele volte a pensar em você, mesmo sem entender por quê. Existe uma ausência que queima mais do que qualquer presença constante. A ausência de alguém que, sem fazer esforço algum, deixava tudo com mais sentido. Não era pelas palavras, era pela forma como ocupava os silêncios, como se o próprio silêncio ganhasse vida ao seu redor. O homem não sente falta de quem falava demais. Ele sente falta daquela que o fazia refletir quando a conversa terminava. Da mulher que deixava ecos, que continuava presente mesmo depois de ter ido. Jung dizia que tudo aquilo que nos falta no consciente acaba sendo projetado no outro. E é por isso que algumas mulheres se tornam espelhos tão intensos, porque revelam o que ele ainda nem sabia
que estava procurando dentro de si. Uma mulher que não entra em disputa, que não precisa competir por espaço, mas apenas é. Tem o poder de desmontar estruturas inteiras. Ela não luta, não se impõe e ainda assim transforma. Porque sua presença não exige atenção, ela atrai. Pela calma, pela coerência, pela inteireza. Há algo sagrado em quem não grita. É como entrar num templo pela primeira vez. Você talvez nem volte, mas nunca mais vai esquecer o cheiro do incenso, o som dos próprios passos, a luz atravessando as janelas. Essas marcas não desaparecem. E a saudade começa justamente aí, na frustração de não conseguir encontrar o mesmo em nenhum outro lugar. Porque quando essa mulher vai embora, ela não leva nada, mas deixa tudo. E ele passa a revisitar os momentos em que estava com ela como quem revisita um sonho. Lembra do jeito que ela sorria para o nada, do modo como ela olhava o mundo, como quem não precisa vencê-lo para se sentir viva. E aquilo que parecia tão simples se transforma, vira símbolo, vira ausência viva. Uma frase jogada, um gesto que nem era para ele, um silêncio compartilhado. Tudo vira memória sagrada. E quanto mais ele tenta esquecer, mais percebe. Aquilo não foi comum, aquela mulher não foi comum. Porque o feminino que toca a alma não é o que se entrega inteiro de uma vez. É o que oferece espaço, mas sem sair de si. É o que convida, mas sem se abandonar. A mulher que conhece o próprio tempo, que sabe dizer não com leveza, que parte sem estardalhaço. Essa não é apenas lembrada. Ela é sentida e emocionalmente se torna impossível de ignorar. Ela representa algo que ele ainda não conquistou em si mesmo: equilíbrio, profundidade, presença. E depois que ele experimenta isso, mesmo que só por alguns instantes, a ausência se torna quase insuportável. Porque a saudade verdadeira não nasce do que foi muito. Ela nasce do que foi intenso, mesmo em silêncio. Aquilo que entrou devagar, sem anunciar nada, e aos poucos se espalhou como quem sempre teve lugar. E quando ele finalmente percebe, não sente falta de mais uma pessoa. Ele sente falta de você, com tudo o que você carregava, com tudo o que representava, um universo inteiro, que ele não sabe como acessar, mas do qual também não consegue sair completamente. Existe uma ausência que grita mais alto do que qualquer presença barulhenta. A mulher que sabe calar na hora certa, que sabe ir embora quando é preciso, que sabe se recolher para dentro de si, ao seu templo mais íntimo. Essa não desaparece. Ela fica porque ela ensina, e quando a distância é vivida com sabedoria, ela não afasta, ela magnetiza. É no intervalo, no vazio, nas pausas, que o inconsciente dele finalmente se dá conta do abismo que se abriu. E é ali, nesse vácuo emocional, que nasce a saudade mais perigosa. Aquela que não tem nome, não tem lógica, mas corrói em silêncio. Porque o que se sente profundamente marca. E como Jung escreveu, o que você resiste, persiste. Imagina isso por um instante. Você está andando pela rua, em silêncio. O vento mexe leve no seu cabelo. De repente, uma música começa a tocar. Talvez num carro que passa, talvez num café aberto. E você sente ele, como se sua presença tivesse sido costurada naquela melodia. E não importa quanto tempo passou. Naquele instante, ele volta. Não com o corpo, mas com a memória, com a ausência. Porque quando um homem tenta resistir à ausência de uma mulher que o tocou no nível mais profundo, aquele lugar que nem ele sabia que existia, essa ausência começa a se transformar e vira obsessão silenciosa. Ele começa a vê-la nos gestos de outras, nos cheiros inesperados, nos detalhes de conversas comuns, porque o feminino que carrega profundidade não se substitui. Ele permanece como um símbolo, um eco. E cada vez que essa lembrança volta,
ela não volta sozinha. Ela traz com ela uma versão dele que só existia quando você estava por perto. E aí, não é mais sobre você como figura. Você vira uma experiência. E experiências verdadeiras não se repetem, não se copiam, não se superam. A saudade mais difícil não nasce do acaso. Ela nasce quando ele entende, tarde demais, que aquilo que perdeu era raro. Não foi embora por acidente. Foi embora por não ter sido compreendido. E o mais cruel disso tudo é que essa percepção só chega quando já não há mais volta. Você não gritou, não pediu para ser lembrada, mas deixou raízes onde outras mal tocaram a superfície. E não foi por palavras bonitas, por promessas, nem por gestos grandiosos. Foi pela vibração silenciosa que você imprimiu, no jeito que você ouvia, no modo como habitava os espaços, na presença que ficava mesmo quando você já tinha ido. Existem pessoas que deixam saudade, e existem outras que deixam um vazio. E o vazio, diferente da saudade, não se preenche com outra presença, só com consciência, com a coragem de encarar o que foi perdido de verdade. Se isso faz sentido para você, comente aqui embaixo. Eu sou o espelho. Porque quem desperta, transforma. E quem transforma, permanece. A sua maior força nunca foi o que você ofereceu. Foi quem você era enquanto estava ali. E quando você se retira, não deixa só ausência, deixa um reflexo. E nem todo homem tem coragem de encarar esse reflexo sem sentir o peso da falta. A saudade mais intensa não é da mulher que agradava. É da mulher que virou o portal, que fez ele acessar partes que ele nem sabia que existiam. Porque quando uma mulher desperta a própria alma, ela não só atrai, ela evoca. Sua presença não pede, convoca. E o homem que te encontra e te perde, não sente falta só de você. Ele sente falta dele mesmo, quando estava ao seu lado. Jung dizia que toda relação verdadeira é também um espelho. E é por isso que algumas mulheres são confundidas com destino. Porque elas não passam, elas despertam. E chega uma hora em que o corpo já não faz tanta falta. Mas o silêncio entre as frases, sim. O jeito como você não olhava para ele. Mas dentro dele. Isso não se ensina, não se finge, não se copia. Essa é a saudade que atravessa o tempo. A saudade da alma tocada. E a mulher que chega nesse ponto não precisa correr atrás de nada. Porque a própria presença dela já é uma experiência arquetípica. Quando ela vai embora, leva partes do que ele foi, do que ele viu de si mesmo perto dela. É nesse momento que a ausência vira sombra. E como Jung dizia, a sombra é tudo aquilo que ainda não aceitamos em nós mesmos. Ele vai buscá-la em outras, vai tentar recriar, vai racionalizar. Mas no fundo, ele não está querendo voltar para a relação. Ele está querendo voltar para o sentido. Porque você não foi só alguém, você foi o símbolo. Foi quem você foi enquanto esteve ali. Não o que você fez, não o que disse, mas quem você foi. E quando essa mulher se retira, ela não deixa só um espaço. Ela deixa um espelho. Um reflexo tão nítido que nem todos conseguem sustentar o olhar. Porque poucos homens têm coragem de encarar aquilo que foram, ou o que poderiam ter sido, ao lado de alguém que os tirou do automático. A saudade que mais dói não é da mulher que agrada, é da mulher que transforma. Aquela que, sem prometer nada, desperta, que sem controlar, convoca. Quando uma mulher se reconecta com a própria alma, ela não precisa mais ser interessante. Ela simplesmente é. Sua presença não sugere, convoca. E o homem que a encontra e depois a perde, não sente saudade só dela. Ele sente saudade de si mesmo, da versão dele que só existia ao lado dela. Jung dizia que toda relação profunda é também um espelho. Aquilo que o outro desperta em nós
É, na verdade, algo que já vivia adormecido aqui dentro. E é por isso que algumas mulheres são confundidas com o destino. Porque não é só a presença delas que encanta, é o que elas fazem surgir. Há um momento em que ele já não sente mais falta do toque, nem do corpo, mas daquele intervalo de silêncio entre uma frase e outra, do jeito como ela o olhava. Não para ele, mas dentro dele. Esse tipo de conexão não se ensina, não se copia, não se finge. Essa é a saudade que vai além do desejo físico. É a saudade da alma tocada. E a mulher que se conhece a esse ponto não precisa fazer esforço nenhum, porque só a energia dela, só o que ela é, já se torna uma experiência, um arquétipo vivo. Quando ela parte, não leva apenas memórias, leva partes dele, partes que ele talvez nem sabia que tinha, e que só apareceram por causa dela. É aí que a ausência deixa de ser ausência e vira sombra. E como dizia Jung, a sombra é tudo aquilo que ainda não aceitamos em nós mesmos. Então ele tenta, vai buscá-la em outras, vai procurar os mesmos sinais, as mesmas frases, os mesmos momentos, vai tentar reproduzir o que viveu, como se isso fosse possível. Mas no fundo, ele não quer voltar para a relação. Ele quer voltar para o sentido. Porque ela não era apenas alguém, ela era símbolo. Era um portal para aquilo que ele ainda precisava descobrir dentro de si. E símbolos, quando se perdem, não somem. Eles abrem buracos na alma. E esses buracos não são preenchidos com outra pessoa. Só com consciência, só com verdade. Se você sentiu algo agora, um incômodo bom, uma pontada no peito, misturada com uma força que começa a surgir, então isso é consciência nascendo. É nesse exato momento que algo muda. Porque quando uma mulher desperta, ela não vive mais à espera de ser validada. Ela não depende mais de atenção, de aprovação, de aplauso. Ela lembra, sua existência já é um acontecimento. E ser inesquecível não é um objetivo. É só o resultado natural de quem vive com verdade. E aí tudo se alinha, tudo faz sentido. Você não precisa mudar para agradar, nem seguir fórmulas para conquistar. Você só precisa voltar para si. Porque a mulher que retorna ao próprio centro não atrai pelo que faz, atrai pelo que é. E quando vai embora, não encerra. Deixa um enigma. E não há nada mais hipnótico, mais instigante para o inconsciente masculino do que uma ausência que ainda ecoando dentro dele, como um mistério que ele nunca vai conseguir resolver. A lembrança da mulher que fez com que ele se visse sem máscaras não é saudade do corpo, nem do toque. É a saudade da versão dele que só existia quando você estava por perto. Porque algumas presenças não apenas preenchem, elas revelam. E quando esse tipo de mulher vai embora, o vazio que fica não é físico, é simbólico, é arquetípico. A mulher que desperta isso não é qualquer uma. Ela é símbolo, é espelho, é sombra e luz ao mesmo tempo. E talvez, em algum ponto do caminho, você tenha esquecido que era ela. Talvez tenha achado que precisava ser mais, se moldar, provar, se entregar além do que podia. Mas a verdade é que o que deixa a saudade de verdade não é o excesso, é a autenticidade. A mulher que se conhece, que respeita os próprios ciclos, que entende que presença não é performance. Essa mulher não implora por espaço na memória de ninguém. Ela se instala como um mito pessoal. E quem já a viveu nunca mais se contenta com o comum. Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos dentro será vivido como destino. E é por isso que quando você encarna sua inteireza, sem se reduzir, você não se torna apenas inesquecível. Você se transforma no destino de alguém. A mulher que deixa saudade não é a que se dobra para ser aceita. É a que permanece inteira, até mesmo quando vai. Porque sua ausência não é recuo, é convite.
Convite à transformação daquele que ficou. E agora talvez tudo faça sentido. Não era azar, não era má sorte, não era que todos os homens eram iguais. Era você, tentando caber onde jamais deveria ter se encolhido. Mas o tempo da espera acabou. Agora, é tempo de lembrar quem você é. E talvez, só talvez, o homem certo esteja esperando exatamente essa versão desperta, viva e inteira de você. A que não se desculpa por ser completa demais. Você consegue se ver nela? Então imagine agora, você deitada numa cama, num domingo à tarde. O mundo do lado de fora, seguindo seu ritmo, mas dentro, um silêncio cheio de presença. Seu celular vibra. É uma mensagem dele, depois de semanas. Mas você não corre para responder. Você sorri. Porque naquele instante você sente. Não é ele que falta, era você. E agora você voltou. Se isso te tocou, comente aqui embaixo. Eu voltei para mim. Simples assim. Para que essa lembrança não se perca. Para que você mesma nunca mais se esqueça. Curta este vídeo. Compartilhe com quem também precisa se reencontrar. E se inscreva, porque aqui, cada palavra é um espelho. E juntas, a gente vai continuar desvendando o que você sempre sentiu, mas que agora, finalmente, faz todo o sentido.